aí pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada aí. Esse é um aula específico aqui, né, nesse ambiente aqui na minha casa aqui, para o pessoal do grupo fechado. E eu queria bater com vocês aqui, vamos tentar manter um limite aqui, né, em determinado horário, tem que poder também botar alguma coisa no YouTube, mas vamos pegar alguns pontos principais aqui com relação à matéria. E um deles, eu queria falar com os senhores, para assim, ter uma noção boa dos princípios. André, que princípio está querendo conversar? Eu quero conversar com você dos princípios constitucionais. André, por que os princípios constitucionais? Princípios constitucionais que têm fundamento lá na Constituição, mas princípios penais e princípios processuais. Então essa é a minha ideia, de falar um pouquinho sobre esses temas aqui, para você ter em mente o que é um princípio, não é isso? Aonde que ele está, e em que decorrência da matéria que ele vai fazer, que ele vai gerar. Então, primeiro, entender o que é um princípio. O que é um princípio, gente? Princípio nada mais é do que um pensamento basilar, é um postulado, é o início da estrutura de algo. Princípio, vem de começo mesmo, é o início da estrutura de alguma coisa. E você sabe que a Constituição, por essência, é ela que cria o Estado, não é isso? É ela que fundamenta todas as demais leis. Então a ideia é que eu quero que você entenda que esses postulados já vão estar instituídos onde? Na própria Constituição. Ok? E o princípio que todo mundo conhece, em matéria penal, você fala sobre o princípio da legalidade, não é verdade? E em processo penal, você pensa no devido processo legal. Então são algo muito parecidos, não é isso? Que expressam basicamente a mesma coisa, coisas bem diferentes, né? Mas com fundamentos, o mesmo fundamento, mas que se enraizam em coisas diferentes. Por que eu estou falando isso? Porque quando você estuda o artigo 1º da Constituição, não é isso? Ela fala que nós somos o que, gente? Um Estado democrático de direito. Então, quando a pessoa fala que nós estamos num Estado de direito e ele é democrático, nós temos algumas coisas para a gente ver, mas eu não quero falar com você de constitucional, claro, mas a ideia é que se é um Estado, tem que ter povo, tem que ter território, tem que ter soberania, tem que ter finalidade. Não é verdade? É um povo dentro de um território onde nós somos soberanos e nós temos a mesma finalidade. E nós somos regulamentados por quê? Regulamentados por leis. Então, nesse povo, nesse território com soberania e finalidade, onde nós nos regulamentamos através das leis. E eu estou dizendo mais, que o Brasil não é um Estado de direito, mas é um Estado democrático de direito. O que eu estou querendo dizer com isso? Que todas as leis têm que visualizar o interesse público. Isso é um Estado democrático de direito. O que é um Estado democrático de direito? É aquele Estado regulamentado por leis, onde em tese as leis são feitas para observar o interesse público. É essa a ideia. Perfeito? André, por que você está falando isso? Eu estou te falando porque quando a gente fala em matéria penal, a decorrência é o princípio da legalidade. Significa dizer que ninguém vai fazer ou deixar de fazer alguma coisa se não em virtude de lei. Não é verdade? Mas, André, isso está onde? Isso está lá no artigo 5º, inciso 2º da Constituição. Todos são iguais em direitos e obrigações. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa se não em virtude de lei. E quando você vai lá na Constituição também, no inciso 40 da Constituição, o que ela nos diz também? Que a lei penal não vai poder retroagir. Lei penal não retroage, exceto para beneficiar o réu, salvo para beneficiar o réu. Então a ideia que eu quero que vocês tenham, que eu tenho o princípio da legalidade dentro do Estado de Direito, onde a norma penal não retroage, salvo para beneficiar o réu. Fica atento que a depender do período que você vive, por exemplo, você vai observar que existem normas estabelecidas na lei. Porém, gente, legislar sobre direito penal, artigo 22, inciso 1º. A única pessoa que pode legislar sobre direito penal é a União. Quando nós vivemos numa federação, não é isso? Centrípeta,
onde os poderes se concentram na União, por questões históricas, mas essa é a nossa razão, e só a União pode legislar sobre direito penal, é essa a ideia. Além de tudo, no artigo 62 também da Constituição, ela fala que medida provisória, que não é lei, porém tem força de lei, ela não pode legislar sobre direito penal. Medida provisória não legisla sobre direito penal. Perfeito? André, se eu quiser decorar bem medida provisória, que tem que ter relevância, que tem que ter urgência, ela pode falar sobre direito penal? Não. Ela pode falar sobre processo penal? Também não. Ela pode falar sobre processo civil? Não. Ela pode falar sobre direito civil? Pode. Então, o presidente da República, através de medida provisória, não pode falar sobre direito penal, não pode falar sobre processo penal, não pode falar sobre processo civil, mas pode falar sobre direito civil. Fica atento nesse detalhe bobo, mas que pode pegar na hora da prova. O que mais, André? Eu estou te dizendo que a lei penal ela não retroage, ela só vai retroagir se ela for uma norma o quê? Se ela for uma norma benéfica. André, o que é uma norma benéfica? Já anota aí para a gente ver na próxima aula. Uma norma penal benéfica, 1, 2, 3, 4, 5. 5 pontos que você tem que observar. Nós vamos conversar na próxima aula com a lei penal benéfica a respeito da abolício criminis. Eu estou falando da abolício criminis. Eu posso estar falando da novatio legis incriminadora. Eu posso estar falando da lex gravior. Posso estar falando da lex mitior. Ou posso estar falando da lex tertia. Então a preocupação não é essa agora, nesse ponto. É entender que, até porque se você é do grupo fechado, você está com esse material todo resumido aí. Aí você está comigo, você está com esse material todo resumido, você não tem por que se preocupar com isso. Mas eu quero que você entenda que nós temos que avaliar com relação às leis penais no tempo. Sobrevindo uma lei nova, essa lei deve retroagir para atingir fatos ocorridos no passado. Eu tenho que analisar se eu estou diante de uma norma benéfica ou de uma norma maléfica. Se ela for benéfica, ela vai retroagir. Se ela for maléfica, ela não vai retroagir. Perfeito? Então nós temos essas ideias iniciais quando eu falo do princípio da legalidade em matéria penal. Nós vamos estudar também, que eu não quero que você confunda no princípio da legalidade, o que é uma lei e o que é diferente de norma. Bom você ter essa ideia. Que lei nada mais é do que aquilo que está posto. Lei é estático. Lei é aquilo que o Congresso Nacional, que é a União que tem que legislar, coloca no papel. A norma nada mais é do que o resultado interpretativo, um resultado hermenêutico. Então você pega o código, a lei penal e faz uma interpretação. E você vai ver comigo, você pode haver interpretação extensiva, interpretação literal, interpretação restritiva. Se eu posso fazer uma interpretação in melius, interpretação in peius. Então nós vamos ver todas essas questões aqui no decorrer do nosso curso. Mas a ideia é que a lei não é norma, norma é o processo final de interpretação da lei. O que mais? Eu quero que você entenda que no âmbito processual penal, em âmbito processual penal, tem uma outra decorrência, que é a decorrência do devido processo legal. Maravilha?